Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos ao meu canal do YouTube. Nós vamos falar hoje sobre o inquérito policial, já numa visão dentro do juiz das garantias, ou seja, o que que nós vamos ter pela frente aí diante, né? Que isso aí é uma questão de tempo, ou seja, logo, logo, certamente o juiz das garantias ele vai, obviamente, retornar, ele vai voltar a fazer parte da nossa legislação processual penal. A primeira questão importante diz respeito à própria exposição de motivos do Código de Processo Penal de 41. No item 4, se diz que o projeto preferiu manter a realização, enfim, a obrigatoriedade do inquérito policial, embora ele seja dispensável, mas para que então se possa ter uma fase preliminar de investigação sem grandes amores, sem grandes apegos, sem grandes, enfim, né, parcialidades, e para que então depois, lá na fase judicial, justamente o magistrado possa decidir com maior isenção, porque nós sabemos o quanto é difícil, principalmente nas cidades pequenas, certo? A reação que provoca a prática de uma infração penal. Como já dizia o grande mestre Rui Rosado de Aguiar Júnior, toda vez que alguém pratica um determinado crime, uma determinada infração penal, isso cria um sentimento, uma decepção, na verdade, né, um sentimento de decepção naquela comunidade em que esse criminoso vive. Por quê? Porque nós, enquanto sociedade, enquanto comunidade, nós temos a expectativa de que os nossos pares não venham a cometer crimes. Então, quanto maior for, na verdade, a reprovabilidade, a culpabilidade dessa prática delituosa, tanto maior será esse sentimento de decepção e, claro, tanto maior deverá ser, caso o réu seja condenado, a culpabilidade, que nós sabemos ser o princípio reitor da aplicação da pena, haja visto o artigo 59 do Código Penal, que tem 8 vetoriais, mas a primeira é a culpabilidade. Então, para que se possa promover, segundo a exposição de motivos do Código de Processo Penal, uma justiça serena, uma justiça mais tranquila, uma justiça mais calma, é importante que, então, a autoridade policial tome a frente dessa investigação logo após a ocorrência do fato criminoso. Isso, então, na verdade, seria, segundo a exposição de motivos do Código de Processo Penal, lá em 41, quer dizer, nem se imaginava, nem se pensava na figura do juiz das garantias. Então, na verdade, é imperativo, mostra-se, na verdade, um imperativo categórico que nós possamos repensar o próprio papel do inquérito policial e, principalmente agora, que ele será, na verdade, entre aspas, como eu costumo dizer, né, supervisionado pelo juiz das garantias. Isso, consequentemente, trará algumas consequências importantes, né, com relação à validade daquilo que se produz durante o inquisitório. Por exemplo, eu falava e já comentei isso, já mencionei isso no meu Instagram. Na verdade, uma vez que o assistente técnico. Imagina, né? Antigamente, o assistente técnico era uma figura que somente aparecia lá na fase judicial. Agora, segundo o artigo 3º, sim, do juiz das garantias, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um contraditório real no momento da realização da prova talvez mais forte, mais confiável que existe, que é a prova pericial. Quer dizer, não haverá mais contraditório diferido. Por quê? Porque o artigo 3º-B, inciso 16 do Código de Processo Penal, está suspenso, mas ele vai voltar com certeza, diz que caberá ao juiz as garantias a admissão do assistente técnico para acompanhar a realização da perícia. Quer dizer, vejam a mudança abissal, quer dizer, temos um Himalaia aí de distância entre o que nós temos até agora, porque o contraditório é diferido, hoje em dia não se chama defesa, né? Não se convoca um assistente técnico, até porque ele só pode aparecer, figurar na fase processual para acompanhar uma perícia. E isso vai desembocar onde? Vai desembocar, como disse o grande mestre Rosmar Rodrigues Alencar, melhor doutrinador sobre provas no Brasil. Nulidades, então, nem se fala, mas é muito importante a gente acompanhar o que o professor Rosmar Rodrigues Alencar fala sobre prova. Então, com relação à questão da cadeia de custódia da prova, então vocês estão percebendo que a presença da defesa, quando da realização da perícia, vai fortalecer sobremaneira a chamada cadeia de custódia da prova. Porque justamente, né, é como eu sempre sustento, como eu sempre digo, é como o fator matrícula registral de um imóvel.
nós não temos que ter o princípio da continuidade do registro, é a mesma coisa que se vai operar em relação à cadeia de custódia da prova. Se lá pelas tantas, por exemplo, tiver sido deferida uma quebra de sigilo telefônico, por exemplo, e lá pelas tantas houver um branco, houver uma lacuna, parte dessa conversa ou partes dessas conversas forem simplesmente, né, jogadas no lixo ou desaparecerem, essa prova ela será nula, porque agora, a partir do artigo 158 e letras do Código de Processo Penal, então aí que vem a grande importância, nós temos que linkar, correlacionar o juiz das garantias, a questão de nós trazermos a defesa literalmente para dentro do inquisitório, dando maior força e validade, com, consequentemente, a cadeia de custódia da prova, porque essa cadeia de custódia da prova também ficará sob cargo e responsabilidade da defesa, já que a defesa, ela então é chamada para acompanhar a realização da perícia. Então, como eu também digo e sustento, qualquer eventual possível alegação de nulidade quando da realização do laudo pericial, isso vale para um crime de homicídio, vale para um crime de furto qualificado, por exemplo, pelo arrombamento, vale em relação a um crime de tráfico de drogas, em que ainda se discute tanto a questão da necessidade do laudo toxicológico, que é necessário, como nós sabemos, excepcionalmente só é possível condenar-se pelo laudo preliminar de constatação de natureza e quantidade da droga, do artigo 50 da Lei de Drogas, mas então vocês vejam como isso vai mexer e vai mexer sobremaneira com a própria gênese do processo penal brasileiro, ou seja, a questão da prova. Por quê? Porque nós temos tantas acusações em relação à prova testemunhal, né? Nós chamamos ela de prova, enfim, não confiável. Nós temos aí o instituto gravíssimo das falsas memórias, podendo gerar eventualmente condenações não legítimas, entre aspas, pela questão do decurso do tempo, certo? Então, é aí que vem a grande questão da importância muito acertada nesse ponto a reforma, que permitiu, então, que já na fase inquisitorial tenhamos um juiz das garantias ali presente para, entre aspas, né, dar toda a coordenação em relação às medidas que necessitam da autorização judicial, então dando maior legitimidade ao próprio inquérito policial. Então eu não vejo mais como nós possamos dizer, claro, outras fontes de investigação podem dar aso ao ajuizamento de uma denúncia, de uma ação penal, mas o que eu quero que todos vocês, caros alunos e alunas e operadores do direito penal e processual penal, se deem conta é de que as coisas estão mudando. E isso, ao vingar, ao retornar o juiz às garantias, isso vai ser bom para todo mundo. Eu sempre pergunto, quem tem medo do juiz às garantias? Nós não podemos ter medo de legitimar uma fase tão importante, aliás, presidida por uma autoridade investida, certo, de poder, que é a autoridade policial. E se nós continuássemos na linha do que nós estávamos desenvolvendo, daqui a pouco, claro, como já era de conhecimento de todos vocês, né, e é de conhecimento de todos vocês, o inquérito policial ele praticamente era algo inoperante e daqui a pouco o delegado de polícia seria uma, né, na verdade, uma figura decorativa, porque nada daquilo que se produzia no inquérito poderia ser levado em conta para fundamentar uma sentença penal condenatória, a não ser, como está no artigo 155, as provas irrepetíveis, cautelares e antecipadas. Então, com esse juízo primário, com esse juízo preliminar de instrução, e na verdade ali está o grosso, está a maior importância da prova. Por quê? Porque as pessoas que serão ouvidas em juízo, elas prestarão depoimento na polícia como acontece hoje, mas com o juiz das garantias, esses depoimentos terão muito mais força. Então, automaticamente vão enfraquecer muito, talvez até assumir, então, com o artigo 155 na sua atual redação, claro, modificado em 2008, pela reforma que houve no Código de Processo Penal em 2008. Mas tudo isso, então, pessoal, para que nós tenhamos a certeza de que, ao trazermos a defesa, claro, respeitados os atos ainda não praticados, como nós sabemos, né, a defesa só tem acesso àquilo que já estiver documentado no processo, sob pena de nós termos uma verdadeira vitória de pirro no inquérito policial e nos seus meios investigativos, mas a grande conclusão que nós chegamos, que eu falava das consequências, né, fechando esse link, é exatamente isso, ou seja, o fortalecimento
do inquérito policial, porque agora a defesa não mais vai poder alegar que houve vício, que houve tortura, que houve coação, porque ela estará dentro, literalmente, do inquérito policial, participando ativamente dos atos de investigação, e tudo isso, enfim, administrado, decidido pelo juiz das garantias. Então, é o momento exato em que nós estamos finalmente resgatando, retomando a força muito grande que tem o inquérito policial. E por quê? Porque ele é produzido exatamente na imediatidade dos fatos. Prova mais forte do que essa, no meu sentido, não existe. Tanto que um dos fundamentos do Instituto da Prescrição Penal é o decurso do tempo. Por quê? Porque nós sabemos que o decurso do tempo ele acaba deslegitimando uma condenação. Por quê? Porque o decurso do tempo traz o enfraquecimento do suporte probatório. Então, se aquilo que é produzido lá no início, assim que os fatos aconteceram, né, em que a pessoa realmente ela tem conhecimento, ela sabe do que aconteceu, e não daqui a 2 anos, sei lá, 1 ano e meio, quando for marcada a audiência, enfim, perante o juiz. Então, esse produto, enfim, toda essa bagagem de prova que nós produzimos no inquérito é que realmente, pela sua imediatidade, deve ser mais do que nunca valorada e considerada. E bem-vindo, então, o juiz de garantias, que vai nos propiciar e proporcionar toda essa legitimidade do inquérito policial. Por hoje, então, era isso. Em breve a gente volta com muito mais assuntos do interesse de vocês. Um beijo muito grande e até mais!